Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando o Evangelho de João, com o seguinte tema: creia e viva eternamente. Ontem nós fizemos a introdução de uma nova lição, a oração sacerdotal de Jesus Cristo. Hoje nós vamos ver o nosso primeiro tópico, que é Jesus ora por si mesmo. João capítulo 17, verso 1 a 5. Nesse trecho da oração, nesses 5 versículos, Jesus mostra 6 detalhes importantes a respeito da oração que ele faz por ele mesmo. E ele ensina 6 coisas importantes para a nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão com ele. Primeiro, quem ora? Ou seja, Jesus ele nos dá o exemplo de orar. Orar é o quê? Orar é falar com Deus. Falar o que com Deus? Dos nossos problemas, das nossas lutas, das nossas aflições, das nossas tristezas, das alegrias, das bênçãos que nós recebemos, dos milagres que nós vemos e queremos agradecer, orar por um parente, orar para Deus curar uma enfermidade, falar isso com Deus, apresentar para Deus tudo aquilo que nós queremos pedir, dar nomes àquilo que nós queremos. E também a oração de confissão de pecados. Quando nós erramos, nós confessamos os nossos pecados. Então, primeiro, Jesus é quem ora. Ele ora para pedir que Deus o abençoe. Mas esta oração vem logo após a celebração do sacramento da ceia. Ou seja, Jesus estava reunido, celebrando a Páscoa com os seus discípulos. Em determinado momento, ele celebra a ceia do Senhor, dando um novo sentido, dizendo que o pão simbolizava o Cordeiro de Deus, que era ele, o seu corpo que é partido por nós, e o sangue e o vinho, que significava o sangue da nova aliança, o sangue que seria derramado naquela cruz por nós. Então ele ora para ir para o sofrimento, ele ora para ir para a cruz. Então, após a celebração do sacramento da ceia, da palavra, ou seja, da conversa que ele teve com os seus discípulos, ele se dirige ao Pai. Agora é ele com o Pai, agora ele está falando com o Pai. Ele é o sacerdote, ele é o mediador da nova aliança. Então, queridos, por que mediador da nova aliança? No Antigo Testamento, os sacerdotes eram o mediador entre o povo e Deus. Agora, Jesus, ele é o nosso único mediador entre nós e Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, Paulo ele fala a Timóteo que só existe um Deus e um mediador entre esse Deus e o homem, que é o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Não há outro mediador. A palavra mediador, mesites, no original, significa intermediário. Ou seja, aquele que está intermediando a conversa, está como mediador entre alguém e esse outro alguém, entre Deus e o homem. Ele é o reconciliador, ou seja, ele reconcilia o homem com Deus. Por isso que Romanos capítulo 5, verso 1 diz: justificados, pois, mediante a fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Ele nos reconciliou com Deus. Ele é o intercessor entre as duas partes, entre Deus e o homem. Ele intercede por nós. Jesus é o nosso mediador com Deus. Isso fica bem claro nas Escrituras Sagradas. Em Hebreus capítulo 8, verso 6, agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Então ele se torna o mediador porque
Ele é o cumprimento das promessas. Então ele veio para ser o mediador superior a todos. Por quê? Porque ele veio diretamente do Pai e volta para o Pai. Hebreus 9,15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Jesus é o mediador da nova aliança para cumprir o preço do pecado. Ele morreu para que nós tenhamos vida. Por isso ele nos remiu de todas as nossas transgressões que pesavam sobre nós. Então, por isso que Jesus é o único mediador. E Hebreus 12, 24, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala ao próprio Abel. Ele está fazendo a comparação do sangue de Abel quando foi morto por Caim e clamava por justiça, o sangue de Cristo Jesus, o mediador da nova aliança, ele faz justiça. Através do seu sangue, ele nos perdoa, ele nos justifica e ele nos purifica de todo o pecado. Por isso, Jesus é o mediador entre o homem com Deus. Ninguém pode chegar a Deus a não ser por meio do sacrifício, por meio de Cristo Jesus. Por quê? Porque em João capítulo 14, verso 6, o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Por isso, Cristo é o único mediador, é o único caminho, é a única verdade. Porque se tivesse outro caminho, outra verdade, ele diria: eu sou um caminho, uma verdade. Então não existe outro caminho, não existe outra verdade. É por isso que ele define o artigo O e o artigo A. O caminho, a verdade. Segundo, como ele ora? João capítulo 17, verso 1, diz: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Tendo Jesus falado estas coisas, o quê? O capítulo 16 do Evangelho de João, ele conversa, ele mostra, ele fala da sua morte, ele fala das aflições, das perseguições, do ódio do mundo. Então, ele levanta os olhos. Jesus, ele mostra duas atitudes nesses versos antes de orar. Ele levanta os olhos e ele diz: o que significa essas duas atitudes mostradas por Jesus? Ele levanta os olhos, ou seja, Jesus expressa a atitude do seu coração. É levantar a sua alma para o Pai. É se dirigir reverentemente ao trono de Deus. O trono da graça, o trono das decisões, o trono dos milagres, o trono da cura, o trono da restauração, da reconstrução de uma nova vida que está em Deus. Então ele levanta os olhos mostrando a sua atitude de reconhecer a autoridade do Pai nesse momento. Ele é o mesmo Deus, mas agora o Pai está no controle de todas as coisas. Então, ele expressa essa atitude do seu coração de buscar no Pai uma resposta para o seu pedido. No Salmo 103, verso 19, nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Então, lá nesse trono, ele domina sobre todo o mundo, sobre todas as coisas. Lá ele decide abençoar, curar, restaurar e edificar. E a outra atitude expressa na palavra disse, indica que Jesus orou em voz audível. Jesus orou muitas vezes sozinho, em silêncio,
mas agora ele faz publicamente em alto e bom som, para confortar e instruir seus discípulos e sua igreja. Ele ora em voz audível para que os discípulos e todos que estivessem ali se sentissem confortados e consolados pela sua oração, pelo seu pedido, clamando por cada pessoa, por cada detalhe, por cada situação. É por isso que ele ora em voz audível. Terceiro, a quem ele ora? Jesus clama a Deus Pai, como filho unigênito, reconhecendo sua autoridade paterna. Ora com carinho, respeito e confiança. Ele estabelece um modelo para todos os cristãos que deverão orar com temor, reconhecendo e respeitando a autoridade do Pai, com carinho, com palavras de louvor, de gratidão, de adoração e de confiança, com fé, com certeza que Deus irá sempre fazer o melhor. Em Mateus capítulo 6, verso 6 diz: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Eu gosto de dizer que há alguns tipos de oração. Há a oração particular entre você e Deus, que é essa aqui, que você entra no quarto, é você e Deus, e você abre a tua alma, abre a tua vida diante de Deus. Há a oração comunitária, dentro da igreja, com todas as pessoas, voz audível, todo mundo está orando e ouvindo e confirmando através do amém. É nisso que eu me agarro, é nisso que assim seja. E há a oração também entre eu e o meu irmão, onde eu vou orar por alguém, com alguém, é só eu e ele, e nós estaremos buscando a bênção de Deus. Então, a oração particular, a oração entre 2 irmãos ou 3, 4 irmãos e a oração comunitária com toda a igreja. Quarto, quando ele ora. Nós vimos na lição passada que Jesus cumpriu sua agenda, determinada pelo Pai. Jesus sempre destacou que os seus dias estavam contados e determinados por Deus. Então, tudo que Cristo fez, ele fez de acordo com aquilo que o Pai pré-determinou para ele fazer. No momento certo, na hora certa, e eu gosto muito dessa expressão, na plenitude do tempo. Em João capítulo 2, verso 4, mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ele sabia a hora de tudo, até a hora da sua morte. João 7,30. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Ele sabia o momento exato pela qual ele seria preso. Também nós temos no Antigo Testamento algumas palavras que mostram isso. Salmo 31, verso 15. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Um salmo profético a respeito da vinda e dos dias de Jesus Cristo aqui na terra. Jesus veio no tempo exato e pré-determinado por Deus, nem um minuto antes ou depois, e cumpriu cabalmente seus dias designados e disse: está consumado. Quando ele terminou ali na cruz, ele diz: está pago, está consumado. Então ele pagou na hora certa, no momento certo, pelos pecados daqueles que creram nele como o único e suficiente Salvador e Senhor. Quinto, o que ele ora? O que ele pede nesta oração, nestes 5 primeiros versículos, a respeito dele? Jesus pede que seja glorificado, assim como ele glorificou o Pai. Ele glorificou o Pai através dos seus milagres, através dos seus ensinos. João 2,4. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, queridos, nesse versículo,
Aqui é versículo 11, eu falei 4, mas está errado, versículo 11. Ele mostra que ao operar a transformação da água em vinho, ele dá início ao princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestando a glória do Pai. E João 11:40, respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Então, na ressurreição de Lázaro, ele fala para Marta e Maria, se vocês crerem, vocês vão ver a glória de Deus. E quando Lázaro ressuscita, Deus é glorificado. Ele glorifica também por meio dos sofrimentos e da morte na cruz. João 12:23, respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Então, ali naquela cruz, ele glorifica o nome do Pai, na sua morte, na glória do Filho do Deus vivo. Em João 13:31, quando ele saiu, disse, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. João 17:5, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Então ele está pedindo para o Pai restaurar, restituir a glória que ele tinha lá na eternidade. Antes de se esvaziar, antes de assumir a forma de homem, ele tinha sua glória eterna. E agora ele pede, Senhor, glorifica-me com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Então ele pede para restituir a glória que ele abdicou para se transformar em figura humana, a maior vergonha que ele pôde passar, a maior maldição que ele pôde passar é se transformar em figura humana. Por isso ele pede, glorifica-me com a glória que eu tive junto de ti antes, lá na eternidade. Sexto, por que ele ora? Se ele é o Filho de Deus, por que ele ora? Como eu disse no começo, ele ora para nos ensinar, para ser exemplo, que tudo quanto nós tivermos necessidade, tudo quanto nós pedimos para Deus em nome dele, em nome de Jesus. Então ele ora para nos ensinar o canal de intercessão, pedir ao Pai em nome do próprio Filho Jesus Cristo. Mas por que ele ora então? João 17, verso 3 e 4. E a vida é esta, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Jesus ele está falando algumas verdades aqui para nós. Primeiro, ele ora porque deu a vida eterna aos que creem. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti. Ou seja, se ele deu a vida eterna aos que creem foi revelado o Pai, o único Deus verdadeiro, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Ele também revela a ele mesmo como o próprio Filho de Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então ele ora dizendo que ele consumou a obra que Deus enviou, ou seja, concluiu a obra para a qual ele foi enviado. Qual é esta obra? Trazer a vida eterna, revelar a Deus como Pai único e verdadeiro e a Ele como o próprio Filho de Deus. Então ele glorifica o Pai, consumando, ou seja, concluindo a obra para o qual ele foi enviado. Isso é maravilhoso. Ele morreu naquela cruz, ele foi enterrado, ele ressuscitou para glorificar ao Pai e ser glorificado no Pai. Queridos, o que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos que nesta oração, que ele ora por si mesmo, ele é quem ora, ele ora erguendo os olhos ao céu, buscando um relacionamento com o Pai,
a quem ele ora? Ao Pai, reconhecendo a autoridade paterna. Quarto, quando ele ora? Na hora determinada, no momento certo que Deus havia determinado. O que ele ora? Pedindo a glorificação ao Pai. Por que ele ora? Porque ele concluiu a sua obra. Nós temos que orar em todos os momentos. A oração é a nossa comunhão com Deus. Nós falamos com Ele e Ele nos fala através da sua palavra. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Leia a Bíblia. É onde Deus está falando com você. Ore. É você falando com Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, graças te damos, porque Jesus Cristo é o mediador entre eu e o Senhor, entre nós e o Senhor. Através de Cristo Jesus, nós temos a certeza que nós somos ouvidos e que as nossas orações serão respondidas, não da maneira que queremos, mas de acordo com a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Aplica esta palavra em cada coração e que possamos viver debaixo da tua vontade. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.